estarmos realmente colocando as nossas vidas, Pai, diante do Teu altar. Em nome de Jesus, que nós nos dobremos diante de Ti e tenhamos, ó Pai amado, uma dependência tal, onde o adversário seja completamente anulado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, shalom, shalom, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos algo que nós precisamos entender, para quem não entendeu ainda, ou para quem entendeu, mas não conseguiu aplicar, porque é uma guerra muito grande, que pecados, palavras, procedimentos, atitudes, elas não param ali. Não é algo assim que você ofendeu a pessoa e parou ali. Você cometeu um pecado e parou ali. Então, nós temos falado dos estilhaços disso. Nós não sabemos até onde esse estilhaço vai. E, na verdade, no arrependimento, porque nós temos ensinado sobre o arrependimento na profundidade que nós pecamos, porque existem os desdobramentos desse pecado. E, às vezes, nós estamos travados por uma coisa que é simples. É um arrependimento de algo que nós achamos, já que nós estamos acertados no mundo espiritual, e isso está em aberto. Por quê? Porque, na verdade, você não foi recolher os estilhaços, não foi recolher os pedaços, os fragmentos do teu pecado, da tua fala, da tua desonra ao teu pai, à tua mãe, à tua esposa, ao teu marido, ao teu filho, ao teu patrão, ao teu pastor, todas as manifestações. Uma palavra que um homem fala para uma esposa, de repente fala para ela, você é burra e não sabe administrar essa casa. E ele pega e sai para trabalhar. Aquilo lá tem um desdobramento terrível. E vamos supor que ele tenha a bênção de chegar à tarde ou mais tarde, ou ligar, ou voltar para casa e falar assim para ela, amor, me perdoa de eu ter falado que você é burra e não sabia administrar a casa. Me perdoa em nome de Jesus. Só que o problema é que ele não foi pedir perdão ou perguntar para ela, viu, aonde mais eu te feri com essa palavra? Aonde essa palavra, quando eu liberei você é burra, que eu sou autoridade na sua vida, até onde você foi? Até onde isso te levou? Porque nós precisamos entender isso. Então, às vezes, nós até pedimos perdão para a pessoa que nós falamos algo, mas você tem certeza que você limpou todo o mundo espiritual? Porque, de repente, uma desonra para o teu pastor, você chegou lá e falou para ele, pastor, me perdoa. E ele fala, não, irmão, tudo bem. E para o pastor também, aparentemente, está tudo bem. Ele está te perdoando de coração. E às vezes ele nem imagina até onde foi, mas se ele perceber que você atacou ou machucou, ou feriu mais ele do que... Você precisa saber disso, nós precisamos nos interessar por isso. Então nós precisamos entender que os desdobramentos do pecado, ele pode estar falando contra a nossa vida. Shalom, irmã, bom dia. Então, na verdade, o que acontece? Nós precisamos nos envolver com o Senhor a ponto de limpar tudo isso. É uma faxina, irmãos. Então, para quem nunca ouviu o meu testemunho a respeito do aborto, quando Deus falou comigo a respeito do aborto, havia uma celeuma na minha casa, uma discussão entre eu e minha esposa, porque eu tinha certeza que eu tinha me arrependido do aborto que nós fizemos e ela tinha certeza que tinha algo em aberto nessa área. E era uma grande confusão na nossa casa. Até que o Senhor veio falar comigo, porque eu fiquei livre para poder receber isso. Tem coisa que não adianta você ficar falando para a pessoa, você vai ter que gerar no mundo espiritual, porque ela não tem estrutura para ouvir. Ela falava, não adiantava nada. E nem Deus vinha falar comigo, porque ele sabia que não tinha lugar para repousar aquele entendimento. Então, depois da minha passagem por Atibaia, pelo apóstolo Éder, apóstolo Joseir, depois que eu saí de certos ambientes, aí Deus vem e fala assim, você não se arrependeu por causa disso. E aí tinha como aquela revelação repousar em mim. Eu não era uma pessoa mais que estava cheia de espinho, jogando as revelações, os entendimentos fora, mas eu tinha como aquele negócio, por mais doído que fosse, repousar em mim. Porque a minha esposa já tinha falado centenas de vezes, só que não repousava. Então, você precisa entender que você precisa, às vezes, nas pessoas ou na sua própria vida, gerar em oração um ambiente para a revelação pousar. Porque você fala assim muitas vezes, será que a pessoa não, será que meu marido não está entendendo o que eu estou falando? Não está. Espiritualmente ele não está. Para ele aquilo está pronto ou não está pronto, está certo ou está errado, mas já está feito ou não está feito, ele não vai fazer porque ele não tem lugar para pousar a revelação. Você vai ter que gerar isso em oração.
Você vai ter que gerar isso para o seu pastor, para o seu irmão em Cristo. Será que o meu pastor não está enxergando isso? Não está. Para ele está tudo bem. E não adianta você ficar falando, que você só vai arrumar briga, discussão, contenda, e não vai sair do lugar. Mas se você gerar isso em oração, ele se torna uma terra propício para a revelação assentar naquele ambiente. Aí pode ser que ele escute ou você mesmo, ou uma outra pessoa, ou o próprio Espírito Santo, ou o próprio jeito que Deus vai fazer de falar com ele. Mas agora ele é uma terra condizente com aquilo que Deus precisa fazer. Entenda que essa terra que você está tentando colocar a revelação e entendimento, e ele é de Deus, eu não estou falando que não é de Deus. O que minha esposa via para com a minha vida era de Deus, só que eu não era uma terra preparada para a revelação pousar. Então ela ficava batendo em algo que não adiantava. Quando eu fui liberto, eu me tornei possível a revelação. Aí entra o livre-arbítrio. Porque o meu livre-arbítrio, a minha decisão, ela pode estar contaminada. Ah, não, eu tenho livre-arbítrio. Mas você está livre no teu livre-arbítrio, de verdade? Você tá decidindo sozinha? Porque tem sobreposição de personalidade, que tem mais gente dentro de você, decidindo junto com você. Se você se interessar pelo assunto, depois nos procure. Nós temos umas playlists aí sobre esse assunto. Sobreposição de personalidade através de sexualidade, através de idolatria, através de amizades inescrupulosas, que você traz outras regências, a iniquidade de outras pessoas na tua vida. Então você já não está mais livre no seu livre-arbítrio. Porque agora já está você e, por exemplo, já estava eu e o meu pai pensando ao mesmo tempo, porque eu idolatrava o meu pai, então eu me tornei semelhante a ele. Eu fiquei sobreposto por ele. Então, muita decisão minha era pautada naquilo que o meu pai iria fazer. Então, eu já não estou mais livre, então já não tenho mais livre-arbítrio. Total, não. Posso ter ele parcial. Que às vezes é o que você fala. Eu não queria pensar assim, eu não queria falar isso, eu não queria dar esse retorno, essa resposta, mas eu acabo fazendo. Por quê? Porque você não está livre totalmente. Não é só você. Talvez você esteja sobreposta pelo teu marido, pelo teu patrão, pela tua igreja, pelo teu pastor, pelo abuso que você sofreu, e você então está presa naquele ambiente, você vai ter que sair daquilo. Aí sim você vai ficar com o teu livre-arbítrio livre realmente, só você, que foi o que aconteceu comigo. Bom, agora eu vou falar com ele, ele vai poder decidir se ele criou ou não. Então Deus vem e fala comigo, ó, você se arrependeu do aborto, aqui. Agora eu vou falar com você, Isaías 53. Pôs sobre ele as suas dores e enfermidades, pecado. Transpassou as transgressões e moeu com a iniquidade. Aí Deus foi abaixando o nível do meu pecado, me levando na profundidade que eu pequei. Então aqui, eu fiz um aborto, aí Deus falou para mim, tá, você já se arrependeu do aborto, beleza. Mas você matou o seu filho. Você se arrependeu de matar seu filho? Não. Você pagou para isso, você se arrependeu? Não. Você fez um sacrifício ao Moloque, você se arrependeu? Não. Você interrompeu um processo de um processo que eu tinha numa vida na Terra, você se arrependeu? Não. Você impediu a tua mãe e teu pai de ter outro neto, se arrependeu? Não. Se arrependeu, você impediu do teu filho ter um irmão, entendeu? Então Deus foi descendo e foi trazendo os desdobramentos do aborto. Aí eu me arrependi aqui, ó, Senhor, me perdoa porque eu fiz um aborto, amém. Não estava funcionando, não alcança. Fica desnivelado o teu arrependimento. Então eu fui descendo, cada item que o senhor falou, fui descendo, até chegar aqui. Aí quando eu bato, consciente de todos esses pecados e me arrependo de todos eles, aí eu estou livre. Aí você está livre. Então, cuide dos desdobramentos dos teus pecados, das palavras que você liberou, das palavras que você recebeu, porque de repente você fala assim, não, pastor Alexandre aquele dia não foi muito gentil comigo, mas eu já perdoei ele, está liberado. Mas até onde a minha falta de gentileza te feriu? Você foi limpando todos esses pontos? Porque de repente eu te pedi perdão, ô irmã, me perdoa que aquele dia eu não fui gentil com você. Amém, pastor, está perdoado. Mas até onde essa falta de gentileza, essa grosseria te afetou realmente e você foi limpando? Porque isso vai dar problema. Isso vai fazer com que você e eu fiquemos enroscados em alguns pontos. E aí não flui. Porque tem algumas legalidades na mão do adversário, tem algumas coisas que sempre pega. E você fala, é estranho, eu quero me relacionar, eu quero fluir, eu quero fazer, mas não vai, porque você está preso nos desdobramentos daquilo que você sofreu ou daquilo que você fez.
daquilo que você sofreu de ataque ou daquilo que você atacou. E você vai precisar limpar esse mundo espiritual. Irmãos, é guerra, é faxina, é limpeza profunda. Pastor, mas não precisa de tudo isso. Tá bom, então aplica o que você acha que precisa e flua. A minha intenção aqui, a intenção desse ministério, é deixar você livre para você fluir. Se você já está fluindo nesta área, ouve de tudo e retém o que é bom. Se esse ensino não está acrescentando nada para você, beleza, não tem problema. Você já está fluindo, já está livre dos fragmentos dos seus pecados, já foi na profundidade que você pecou, já limpou tudo isso, ou não precisou ir na profundidade, você já está perdoado e está fluindo? Excelente. Chegamos no mesmo ponto. De repente, para você foi mais fácil do que para mim. Para mim foi mais complicado. Mas você pode ter uma outra forma de se relacionar com Deus, uma outra fé, um outro entendimento, e você só descarta isso que nós estamos falando e continua ouvindo e vai retendo o que serve para você. Em nome de Jesus, fique em paz. Não é obrigado a fazer isso. Não, não tem que me arrepender mais nada porque já está pronto. Está pronto. Vai ver o fruto agora. Porque para mim estava pronto. Eu já me arrependi dos meus pecados. Eu já me arrependi do aborto. Já se arrependeu? Mas a tua finança está presa lá no financiamento do aborto. Você não sai do lugar financeiramente. Teu ministério está preso aqui, a tua vida está lá. Então você está livre ou não está livre? Você reina ou você não reina? Então é onde você vai precisar checar a tua vida. Tem que ser coerente o negócio. Porque se você se arrependeu e está livre, por que não flui? Por que não destrava? Por que você não reina em nada? Por que você não sai do lugar? Então precisa ver isso aí. Porque as minhas finanças estavam presas lá naquele altar que eu financiei. Eu pus o meu dinheiro lá para matar o meu filho. Eu paguei um médico, dei um dinheiro para ele, e não pouco, viajei, fui numa outra cidade e paguei. Está aqui, ó. Eu vou pagar para matar o meu filho. Eu vou pagar para sacrificar para Moloque. Eu vou pagar para interromper uma vida de vir na terra. Eu vou pagar, então eu fui financiando. Meu dinheiro foi ficando nesses altares de morte, de sepulcro e de sepultura. E aí depois minha vida não saiu do lugar na parte financeira. Quando eu me arrependi disso, a minha vida financeira está livre. Hoje eu estou só na obra e estou sendo suprido pelo altar e graças a Deus por isso. Não tem me faltado nada. Passa pela minha mão 0,5% de dinheiro que já passou do tempo que eu estava no comércio. Só que hoje eu estou tranquilo, porque hoje eu estou encaixado na perfeita vontade de Deus e Deus me supre e acabou. A minha finança não está presa mais em lugar nenhum. Passava muito dinheiro na minha mão. Eu teria um comércio hoje que venderia 600, 700 mil reais por mês. Iria passar 8 milhões e pouco na minha mão por ano. Mas eu não tinha nada, não saía do lugar, sempre endividado, sempre com uma pilha de boleto atrasado assim para pagar. Uma pressão tremenda, acordando só para pagar dívida. Eu não acordava para trabalhar, para conquistar, para ganhar dinheiro, para crescer. Eu fiquei uma vida inteira acordando para pagar dívida. Então, se você está acordando para pagar dívida, seja em que área for, seja financeira, sentimental, amorosa, você precisa limpar isso. Onde está preso o que você fez? Limpa esse ambiente e vai ser livre, vai acordar para conquistar. Irmão, tem uma coisa que é cansativa nessa vida, é acordar para pagar dívida. É acordar sabendo, eu vou trabalhar, eu vou produzir e já tenho... Mas não é uma dívida, Ah, não, mas é normal, pastor. Você acorda, trabalha para pagar o financiamento do carro, para pagar... Eu sei, isso aí, beleza. Mas o problema não era isso. Eu acordava para pagar dívida, mas é uma dívida que corroía as minhas finanças, que nunca acabava, era juro, é aquela lista de maldição de Deuteronômio 28. Você vai trabalhar, você vai edificar a casa, mas não vai morar nela. Esse foi o resumo da minha vida com a pastora Fátima. Edificávamos casa e não morávamos nela. Perdemos muitas propriedades, casas, literalmente. Por quê? Porque nós não estávamos livres para ir adiante, porque a nossa finança estava presa. Então nós acordávamos para produzir para os outros. Nós acordávamos para produzir para o altar que nós financiamos. Nós acordávamos para produzir para o lugar que a nossa finança ficou presa. E nós tínhamos ânimo para levantar, para trabalhar, para empreender, para fazer. Nós não paramos. Você também não parou. Você está aqui, você está tentando. Só que entenda que você pode estar preso em algum ambiente que você precisa se arrepender, na profundidade que você pecou, limpar esse altar que te prendeu na emoção, no sentimento, na finança, em qualquer área, e você ficar livre para avançar.
De repente, o casamento não vai. E você fala assim, tem gente que fala assim, pastor, meu marido é um marido bom. Só que não vai, não foi por quê? Está preso a alguma coisa. Ele quer te amar e não consegue, ou ele quer te amar e você não tem uma terra saudável para receber o amor. E você vai acabar desanimando ele. Então vai se tratar, vai limpar esse ambiente, vai acertar a tua vida. Porque de repente a mulher está reclamando tanto do marido, mas ela está com uma terra incompatível para receber a manifestação de amor dele. Ela está sempre insatisfeita, ela está sempre triste, ela está sempre abatida, nada está bom, nada vai para frente, nada sai do lugar, não funciona nada. E de repente é o marido, mas de repente é você. Precisa acertar a tua vida e sair desses lugares, dessas marcas de dores, para que você realmente seja uma terra que seja compatível a repousar o amor. Porque o adversário pode estar roubando o amor que o teu marido manifesta para você. O adversário pode estar roubando aquilo que vem para a tua vida, como ele roubava as minhas finanças, roubava o meu casamento, roubava o meu ministério, porque estava tudo preso. Ah, mas por causa de um pecado, tinha esse pecado do aborto e tinha a minha arrogância, tinha a minha prepotência, tinha a minha soberba, tinha a minha independência de Deus, o meu coração duro, que é o que Deus falava comigo. Deus me prometeu no começo da minha conversão, eu estava sozinho num ambiente, e aí eu fui ver a Bíblia, estava lá, Ezequiel 36, 26. Tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne. E enquanto eu não deixei Deus fazer isso, não saí do lugar. Então Deus já tinha um projeto na minha vida? Tinha. Só que quem impedia? Eu. Pastor, será que Deus tem um projeto na tua vida? Deus tem um projeto na vida de todo mundo. Um bom projeto. Mas quem pode estar impedindo? Quem está impedindo? Você e as suas decisões errôneas e equivocadas. Dentro do ambiente de soberba, não, já sei como é que faz. Eu já entendi. Você não sabe nada. Você não entendeu nada. Porque se você soubesse ou entendesse, ou tivesse entendido de verdade, você já tinha fluído nisso. Mas a arrogância é algo que cega tanto a nossa vida, que a gente fica naquela miséria, que nem eu vivia numa miséria em vários aspectos da minha vida, e deixa comigo que eu se viro. Não, não precisa de nada disso. Eu não quero saber. Eu não vou, eu não faço, ou eu vou. Quando não era para ir, eu ia. Quando eu era para não ir, eu não ia. E era tudo ao contrário. Eu era um cara ao avesso. Eu era avesso a Deus, avesso a minha esposa. Eu estava na igreja, mas eu era sempre do contra. Era o irmão do não. É não, é não, é não. E quando era não, era sim, porque eu queria fazer o que eu queria. Então você vai precisar assumir isso. Se você tiver essas marcas, irmãos, irmãs, você vai ter que assumir isso. Ai, pastor, mas é muito feio isso. Feio é o que você está vivendo. Feio é o que eu vivia. Reconhecer que você tem isso, se arrepender e sair desse lugar é lindo, maravilhoso. Feio é você ficar enclausurado nesse mundo de arrogância soberba e não sair do lugar. Mas você vai ter que entender que você precisa tomar um posicionamento. Não tem jeito. A responsabilidade é nossa. E aí nós entramos num estudo de 10 dias, onde nós vamos restaurar, falar que vai restaurar a identidade, vai fazer, e Deus vem com esses negócios aqui que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Porque, na verdade, precisa acertar um monte de coisa, precisa limpar, organizar a terra da nossa vida para poder pousar aquilo que Deus quer dar. Então, eu nem sei se nós vamos acabar mais sexta-feira esse negócio. Porque, pelo que eu estou vendo, por onde nós estamos indo, a coisa está mais complicada do que eu imaginava. E graças a Deus que Deus tem dado palavra, orientação, direção para limparmos tudo isso. Então, talvez a gente encerre, na sexta-feira nós vamos encerrar de qualquer jeito, talvez a gente volte dia 6 ainda nesse assunto. Mas o que eu quero, o que eu preciso, o que nós precisamos, a intenção nossa, é que realmente nós estejamos prontos, limpos, restaurados, para que a vontade perfeita de Deus se cumpra nas nossas vidas. E para que aquilo que está em aberto seja acertado. Então, existem coisas que estão uma bagunça na nossa vida. E a gente está insistindo, está tudo bem. Não, está tudo jóia. Ah, o apóstolo falou aquilo lá, mas como é exagerado, né? Ah, a pastora Fátima complica muito. Ah, e o pastor Alexandre, que esse negócio do arrependimento. Tá bom, beleza. Mas e agora? Você ouviu o apóstolo Éder, que é complicado, a pastora Fátima é exagerada, e eu que fico sempre no negócio de arrependimento, a profundidade de você pecou. Nada disso te serve? Então, por gentileza,
o que você está fazendo enroscado nesses lugares? Então deve ter outra voz que vai te destravar disso. Porque o Espírito Santo, ele anseia por nos livrar. Se o apóstolo é exagerado, a minha esposa também, eu também, vamos colocar aí três fontes que você pode estar ouvindo, tá, mas e agora? Então você vai ter que arrumar uma voz. O Espírito Santo vai falar com você, Deus vai falar, teu pastor em algum lugar. Porque se você está ouvindo, está achando que é muita coisa, que não é tudo isso, mas você também não sai do lugar, que é exatamente a minha vida. O que eu falava para minha esposa? Pelo amor de Deus, você complica muito as coisas. Jesus já fez, já está tudo pronto, vamos embora. Deixa esse negócio de aborto para trás, já me arrependi disso. Vamos embora para onde? Eu estou preso. Você vai embora para onde, irmã? Não, deixa esse negócio para trás, dá muito trabalho isso aí. Vamos embora para onde? Os teus pecados estão falando contra você no mundo espiritual. Os fragmentos e os desdobramentos do teu pecado estão lá diante de Deus e diante de Satanás. E o acusador levanta sempre o teu pecado diante do Deus Pai e diante do Deus Juiz. E o Deus Juiz olha e fala, não tem arrependimento. E ele levanta a bandeira para o Deus Pai, condenado. E o Deus Pai fala, infelizmente, não posso fazer nada. E o Deus Pai está esperando com uma expectativa grandiosa que você e eu limpemos o mundo espiritual para que Satanás não tenha do que nos acusar, para que o Deus Juiz possa levantar uma bandeirinha absolvida e o Deus Pai liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida tudo que ele tem para liberar. Se absolva, se arrependa, limpe o mundo espiritual, para de mimimi, para de falar que é muita coisa, que é exagero, exagero é o tanto que você pecou. Exagero é o tanto que você se abriu para o mundo espiritual, arrebentar a tua vida. Exagero é o tanto que eu fui duro de coração. Exagero é o tanto que eu não ouvi a Deus. Exagero é o tanto que eu me rebelei contra Deus. Exagero é o tanto que eu recalcitrei contra os aguilhões. Exagero é o quanto que eu fui soberbo. Exagero é o tanto que eu fui independente. Isso que é exagero. Mas eu falava, não, é exagero ter que se arrepender do aborto. Exagerado era o meu pecado. Exagerado era a minha vida, independente de Deus. Isso era exagerado, que é o que pode estar na tua vida. Ah, tudo isso é muito exagero. Exagero é um mundo de masturbação que você ficou a sua vida inteira e você não se arrependeu de porcaria nenhuma. E está toda presa e todo preso nesse mundo de masturbação, porque você adulterou na masturbação, você praticou orgias, você semeou, foi semeado em ambientes horríveis na masturbação e não se arrependeu nem da masturbação, nem dos desdobramentos dela. E agora tem um monte de coisa aberta falando quanto à tua vida. Não, mas tá tudo bem, foi só uma coisa para dar uma relaxada. Deus me conhece, Deus me entende. Deus te conhece, Deus te entende. Só que o diabo também te conhece e também te entende. E recolheu a tua semente, recolheu aquela adoração que você fez a ele na masturbação, e se você está presa ou preso, acabou. Masturbação é pecado. E os desdobramentos da masturbação são pecados fragmentados que você tem que recolher um por um. Me masturbei pensando no homem casado. Senhor, me perdoa porque eu me masturbei, porque eu adulterei. Me masturbei, eu sou casada. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Me masturbei pensando numa mulher. Senhor, me perdoa porque eu pratiquei lesbianismo. Senhor, Senhor, Senhor. Limpa a tua vida. Masturbação é um caso muito profundo na sexualidade, onde nós ficamos presos. Então, você precisa entender isso. Ah, não, eu adulterei, mas já pedi perdão. Adulterou fisicamente. Senhor, me perdoa que eu adulterei, amém. Me perdoa porque eu adulterei, amém. Me perdoa porque eu pus a minha finança naquilo. Me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu desonrei o teu nome, desonrei o teu altar, desonrei isso. Ah, mas eu não era nem crente. Tá, então vai perdoar no desdobramento que Deus te trouxer. Mas, pelo amor de Deus, limpa a tua vida. Para de mascarar, para de usar cera, para de querer ser um sepulcro caiado. Deus está vendo, o diabo está vendo. O que nós precisamos entender é que o diabo está vendo. Ah, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é meu pai, Deus é seu pai. Está tudo bem. Nós não estamos questionando isso. A grandeza, o amor, a maravilha que Deus é. Mas o que nós estamos colocando na mesa é que o teu adversário é cruel e ele quer acabar com a tua vida. E aquilo que ele colheu de você no mundo espiritual, ele vai usar contra você. Acabou. Acabou. Ele é mentiroso, ele é teu adversário, ele quer te moer. Sabe, na infância, quando a gente estava ali em 2, 3, 4 crianças brincando, e de repente um projetava uma arte, vamos tacar uma pedra naquele vitrô? Só que sempre ele achava um bobinho para tacar a pedra. Aí o bobinho tacava a pedra
e ele que arquitetou tudo, ele some. Só que ele tem na mão dele aquela informação, quem tacou a pedra. O diabo vai sempre fazer isso. Não, é brincadeira, taca a pedra, nós estamos juntos. Depois que você tacou a pedra, é você sozinho. Quando eu entrei no mundo do roubo, dos meus 15 até os 16 anos, que eu comecei a furtar roupas em lojas em Bauru, que eu fui ensinado por um amigo, entre aspas, ele sempre me deixava na berlinda. Depois era eu e eu. Porque era a manifestação que tinha sobre esse rapaz e é uma manifestação que eu vejo hoje totalmente satânica. Ele ensina, ele projeta, ele fala como que faz, você vai lá e executa. Eu ia lá na loja e pegava. E saía. Depois daquilo era um tormento, porque o rapaz ficava me atormentando e o diabo também. Aí eu levava isso para a empresa que eu trabalhava, colocava aquele produto furtado no meu armário, para levar embora para casa ou para dar para os outros, porque eu não roubava por necessidade. Eu roubava porque eu era um idiota, literalmente. Quando eu entrei naquela escola, eu era um tonto. Então eu olhava aquelas coisas assim, eu não sabia nem o que fazer, porque a minha vida era de casa para escola, de escola para trabalhar no açougue com meu pai, do açougue, e saía na casa do meu avô. Eu não tinha convívio com outras pessoas, eu não conhecia o que era o mundo, eu não sabia nada. Quando eu entrei naquele lugar, com 14 anos, que eu fui fazer aquela escola, que eu fiz dos 14 aos 17, eu entrei num ambiente que, para mim, e ali, um monte de cobrinha criada já com 14 anos, meninada de rua, e um desse, eu me aproximo dele. E ele começa, então, a me inserir num mundo onde eu não conhecia. E aquilo começou a chamar a minha atenção. E quando eu fiz o primeiro furto, que eu roubei um short numa loja em Bauru, e ele chega, ele conta para todo mundo naquela escola, o que acontece com aquilo? Ao mesmo tempo que veio um medo das pessoas falarem para a polícia, para o professor, tudo, me veio uma satisfação. Porque os meninos começaram a olhar, alguns deles, me olhar com o olho assim, nossa, ele não é tão idiota assim, ele consegue entrar numa loja e sair com um produto sem ser pego. E aquilo começou a encher meu coração, porque eu tinha uma carência de aprovação. Então, aquele furto não era porque eu precisava de um short, eu tinha dinheiro para comprar short, minha mãe tinha dinheiro para me dar, meu pai também, graças a Deus, mas eu não precisava de short, eu precisava curar uma ferida interna. Eu precisava de algo que me aprovasse, eu precisava de algo que me lançasse. Então, aquilo me lançou. E aí eu furtava, dava para os meninos as coisas que eu furtava, e eu comecei então a ser o Xambinho, que era meu apelido da época lá, o cara que entrava e saía, fazia, acontecia, e então acabou aquela coisa de ser mondrongo, de ser idiota, de ser tonto. Isso tudo foi coberto com a minha atitude dentro do furto, do roubo. Então, talvez as tuas carências te levaram a ambientes para você provar que você é alguma coisa. As tuas carências te levaram num lugar para você poder chamar atenção, porque eu era um cara que não chamava atenção. Só chamava atenção pro lado negativo. Porque eu já sou meio esquisitão. Eu tinha 1,80 m e pouco, que é o que eu tenho hoje, com 14 anos, 69 quilos, um jeitão meio estranho. Então as pessoas olhavam e falavam, cara, que cara esquisito, desengonçado, magrelo, narigudo. Aí me chamavam de mondrongo. Na atividade física eu era péssimo. Eu ia fazer barra, fazer flexão, correr, eu não aguentava. Então eu era um zero a nada naquele lugar. Só que o furto me promoveu. O furto me levou a ser destaque. E eu me apeguei naquilo. Então entenda que dentro desse projeto, Satanás ele vai levantar algo para te alimentar, mas depois a conta chega. Então, se você entrou em qualquer manifestação dessa, achando que isso vai te aprovar, a conta chegou, irmão. A conta chegou, irmã, e agora é limpar o mundo espiritual. Eu estava me arrependendo desses roubos e furtos até pouco tempo atrás, que eles foram me lembrando de cada loja, de cada coisa, que eu não pude mais restituir, fazer nada. Então eu fui me arrependendo, eu fui limpando o mundo espiritual. Teve ensinamento do apóstolo, que ele falou esse tempo atrás, que de repente você empresta uma chave de fenda de alguém e você esquece, que lá é roubo. Então teve coisa que eu emprestei de amigo meu, que eu não devolvi do jeito que estava. E aí eu peguei, comprei outra ferramenta daquela e levei pro cara, pro meu amigo. Falou, não, não precisa, tá funcionando. Falei, cara, fique em paz, tá aí. Dei uma nova. Você vai ter que, se você puder, restitua. Se você puder, pague. Se você não puder, se arrependa, limpe o mundo espiritual, faça alguma coisa. Você tem que tomar uma atitude.
E parar de encapar isso e andar como se alguma mágica fosse acontecer. Não, daqui a pouco você vai ver, pastor, minha vida vai tomar outro rumo. Quantos anos faz você está falando isso? Que a sua vida vai tomar outro rumo, e você está no mesmo lugar. E por que está no mesmo lugar? Por que não tem identidade? Por que não tem um marido que te ama? Por que não consegue acessar certas coisas? Por que a tua vida como mulher, como homem, com finança, com filhos, está sempre parada? Por que no ministério não vai? Ah, mas é o pastor que me persegue. Não é o pastor que te persegue. É você que não está livre para ir adiante. O pastor não pode fazer nada com ninguém, mesmo porque se o pastor fechar uma porta para você, dentro do ministério que você congrega, e se você estiver alinhado com o céu e com Deus vai te levar para outro lugar, irmão. Ou você acha que Deus é maior, que o pastor é maior que Deus? Quem você acha que te ordena, que te unge, que te lança é o pastor? Você está com essa expectativa? Você está equivocada. Quem te lança é o Senhor, ele usa um homem que tem uma autoridade para te abençoar. Agora, se esse homem estiver desconectado de Deus e chegou a tua hora, você está com a tua vida em ordem, você é uma pastora, um pastor, você é uma diaconisa e você precisa ser lançada, e esse homem te segurar, tentar te segurar, Deus vai te levar para outro lugar. Fique em paz. Descansa no Senhor teu Deus. Existiram várias coisas que eu plantei em outros ministérios e nada aconteceu. Deus me transitou para outro lugar e fez o que tinha que fazer em outro lugar. O que tiver que acontecer na tua vida, se você estiver alinhada, vai acontecer e acabou. Ninguém, nada. O que te poderá fazer o homem? O homem não pode fazer nada, nem de bom nem de ruim, se Deus assim não permitir. Ah, eu estou esperando agora, porque agora eu sou amiga do pastor Sérgio, eu janto na casa dele, ele vai me... Ah, você pode ser amiga do Sérgio, da Beth, da Fernanda, de todo mundo, do Diogo, da família Paiuta inteira, do pastor Sérgio está aqui. E se a ovelha dele estiver esperando isso, porque tem uma amizade com ele, não vai acontecer isso. Porque Deus vai ter que testificar no coração dele que aquela pessoa é uma pessoa que é para ser separada, ordenada, colocada em algum lugar. Mas aí você espera que as suas bajulações à liderança te promovam. Infelizmente, tem muita liderança perdida que está realmente promovendo por dízimos altos, ofertas altas, presentes, bajulações. Mas pastor sério, uma coisa que realmente é séria, não vai acontecer nada. E se você for promovida por bajulação, porque você está comprando aquilo, você vai ter um problema horroroso na tua vida. Talvez você foi promovida por bajulação e por presente. E hoje você está apanhando demais no seu cargo ministerial, porque esse cargo não foi dado por Deus, foi dado pelo homem. Aí você está mais perdida ainda. É pior do que se você não tivesse ido. Então saia desse lugar. Tem gente que vai precisar revogar a unção. Tem gente que vai precisar chegar na liderança dela e falar assim, ó, retira de mim essa unção, porque eu fui ordenada por mim mesmo e pelo Satanás. Porque eu bajulei, eu comprei isso aqui. Meu pastor estava perdido, iludido, encantado com os meus presentes, com o meu dízimo, com a minha oferta, e agora eu sou diaconisa, eu sou pastor, eu sou isso. Tira isso de mim. Tira isso de mim. Tem algumas pessoas que que vai precisar ser tirada daquele lugar, porque ela está ungida por demônios, ungida por manifestação de treva, ungida pela arrogância, ungida pela ganância do pastor que quer segurar a pessoa na igreja e ungiu. Pelo amor de Deus, se você detectar isso, procura alguém para revogar essa unção, saia desse lugar, em nome de Jesus. Eu recebi uma unção que não era de Deus, irmãos, que desgraça foi na nossa vida. Nós tivemos que revogar aquela unção. Eu estava vindo daqui debaixo da igreja para minha casa e eu estava com um paletó. Eu já tinha sido ordenado pastor, mas aquilo me incomodava, me enojava. E eu não sabia o que era. E tinha um entulho muito grande, que aqui em Duartina nós estamos ainda no tempo que pode jogar entulho na rua, depois o caminhão com o trator passa pegando. Já existe até caçamba aqui, mas ainda nós temos essa cultura. Mas há 15 anos atrás, nem caçamba tinha em Duartina, então você jogava os entulhos lá e as pessoas passam a pegar, vem depois da prefeitura pegando as coisas. E tinha um entulho, um monte de entulho próximo da minha casa. E eu estava tão indignado que eu arranquei aquele paletó e joguei no entulho. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu estava me desvencilhando de alguma coisa, jogando alguma coisa fora, jogando no entulho, na escória, no lixo. Aquele negócio estava me... E o que que era aquela ordenação pastoral que eu recebi, dada por homens? E depois, graças a Deus, nós revogamos isso. Porque é horrível você andar debaixo de uma ordenação humana e diabólica. Você vai ser consumida.
você vai ser consumido. Se isso aí você detectar que não é de Deus, procure uma liderança saudável para revogar essa ordenação, esse cargo na tua vida, porque está te consumindo. Joga isso fora. Se você entender isso, se Deus trouxer isso para você como esclarecido, como revelado, pastor, eu tenho certeza, eu fui ordenada pelos homens, ou fui ordenada pela minha, porque eu financiei isso, porque de alguma forma você entender, saia dessa regência. Revogue isso, em nome de Jesus. E começa do zero, porque aí Deus vai te ordenar. Aí depois, passado alguns anos, aí Deus nos ordenou. E sabe a palavra que Deus me deu? Que o Senhor te guarde para você não se escandalizar. Mas quando eu fui ser ordenado a pastor de novo, quando o meu pastor da época falou assim, ó, sábado nós vamos ordenar você, eu estava num congresso, na quinta-feira ele me falou isso, que ia ordenar a minha vida e a minha esposa para nós começarmos o ministério em Duartino. E eu fui ao Senhor e falei, Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não vou receber essa ordenação. Porque eu já recebi uma ordenação humana uma vez e quase eu morri. E o Senhor não falou nada comigo ainda. Então, se essa ordenação é do homem, eu não quero. Mas se essa ordenação é do Senhor, o Senhor fala comigo. Orei isso e descansei. E no sábado, um pouco antes da ordenação, se Deus não tivesse falado comigo, eu ia chegar no pastor e falar, pastor, Deus te abençoe, não me chame à frente que eu não vou ser, porque Deus não falou comigo, me perdoa. Mas eu não vou porque eu já fui uma vez e doeu demais, me feriu demais, me prejudicou demais. Me perdoa em nome de Jesus. Porque você precisa saber o que você está fazendo. Ah, não, mas o meu pastor, minha pastora é um homem de Deus, se ele falou, é. Irmão, você precisa, no mínimo, na hora que você for chamado, ter uma testificação do Espírito. No mínimo, você precisa ter uma comunhão para falar, não, realmente é coerente com a minha conduta essa ordenação. Ou essa, senão, você precisa sair fora disso. Aí Deus vem e fala comigo assim, você já foi estuprado espiritualmente uma vez, pela outra liderança. Agora, eu estou fazendo algo genuíno. Agora, naquela vez foi de fora para dentro. Foi um estupro espiritual que vocês receberam. Agora vocês estão nascendo de dentro para fora, como Jesus nascendo, como o noivo, tirando a virgindade da igreja. Agora você está nascendo de uma forma legítima. Porque quando Jesus nasce, Maria era virgem. Quem tira a virgindade de Maria foi Jesus, de dentro para fora. O noivo tirando a virgindade da igreja. Pelo amor de Deus, não vai sair falando besteira. Ah, o pastor falou que Jesus tirou a virgindade da mãe dele. Em nome de Jesus. Não vai sair falando besteira. Jesus, como noivo, num simbolismo profético, é ele que tira a virgindade da noiva, da igreja. Então eu estava nascendo de dentro para fora, uma ordenação genuína. Aí eu fui ordenado. Entendeu? Então, se você não tiver esse entendimento, ou se você percebe que você foi estuprado espiritualmente, no sentido assim, foi algo humano, algo dessa terra, isso está atrapalhando a tua vida ministerial. Então, dê um jeito de acertar isso. Vai na tua liderança, se ela for saudável, vê se vai revogar, vê se vai ordenar de novo, vê se vai, o que que vai fazer, mas precisa acertar a sua vida, para você ser destravada e caminhar livremente aí, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido.
Então, aqui, Paulo vem dando uma orientação a respeito do comportamento do homem e da mulher. Ontem nós lemos lá de Gênesis, falando que Deus estava entregando à mulher dores de parto, e Deus estava entregando tudo que ela fosse, quando ela fosse gerar filhos, ela ia ter dor, e nós entendemos que esse gerar ele é mais amplo do que só filhos, tudo que a mulher gera, na verdade, está geralmente num ambiente de dor, e a vontade dela, ou o domínio do homem estaria sobre ela. Então, aí Paulo vem e vem explicando que a mulher deve ser, sim, submissa. E o que a minha esposa fala e ensina com bastante frequência? Para a mulher ser submissa, para ter submissão, o homem tem que ter uma missão, porque senão não tem como. Ou seja, submissão, ela está debaixo da missão de alguém. Se o homem está perdido, que pode ser o caso do seu marido, você está sem condição de ser submissa, porque se não tem uma missão, não tem uma submissão. Então, aqui tem uma lista daquilo que é a obrigação da mulher e aquilo que é a obrigação do homem. E se você for ver a palavra de Deus ali sobre a mulher, dela ter que obedecer e a vontade dela e tudo, que parece que é uma coisa que ficou no âmbito onde o homem vai mandar e acabou, mas se você vai ver aqui, a bomba estoura muito mais na mão do homem do que da mulher. Porque a mulher é para ser submissa, só que ela está tranquila se ela tiver um marido posicionado. Porque ela tem que ter um marido que ame ela como Cristo amou a igreja, que morre por ela como Cristo morreu pela igreja, que tenha realmente uma missão saudável para ela ser submissa, que ampare, que proteja, que faça com que ela vá para frente. Então, na verdade, essa essa marca que parece assim, mas então eu tô perdida, porque o meu marido vai mandar. Não, ele não é que seu marido vai mandar. Se ele está mandando hoje de qualquer jeito, é porque ele está desencaixado. E então é justamente esse ponto que nós vamos, eu creio que chegar até sexta-feira, que é no ponto que você não vai precisar, não vai poder ficar presa nesse ambiente onde você não tem um marido que morre por você, você não tem um marido que tem uma missão e você também não sai do lugar, porque você está orando e esperando, ou esperando um milagre, à espera de um milagre, um marido posicionado para eu ser feliz. E se esse marido não se posicionar? Nós vamos ter que ter uma outra saída para a mulher. Nós vamos ter que ter um outro ambiente espiritual para a mulher poder acessar, para ela poder realmente ser feliz, não independente do marido, mas não dependente das regências dele. Isso que ele está liberando não pode mais nortear a tua vida, não pode mais ser aquilo que é o que te lança. Porque hoje a mulher está sendo lançada pelo desprezo do marido, pela amargura que o marido libera, pela falta de amor, pela falta de proteção, pela falta de missão, e a mulher está sendo lançada. E ela está apanhando, porque ela está, como a pastora Fátima fala também, descabeçada. Então ela está aí, perdida. Ela sai como aquela mulher lá de Cantares, da Sunamita, de capítulo 5, que o noivo vem, ela tarda em receber o noivo, já tirei a túnica, já estou descalço, já estou deitado, e fica aquele negócio, ele vai embora, ela se arrepende, sai correndo atrás, e os guardas pegam ela lá fora, e ela apanha. Por quê? Porque ela não recebeu a manifestação do noivo. Agora, porque era para ela ficar quietinha com o noivo ali. Agora, se você não tem um noivo que se apresente, e você está em busca disso, você está apanhando. Porque justamente você está atrás desse marido, dessa missão, dessa proteção, desse alguém que morre por você. E cada vez mais você está ferida. Porque quando chega a hora dele se entregar por você, ele sai fora, deixa você sozinho. E mais uma decepção, você fala assim, puxa, eu achei que ele fosse entrar na minha causa. Eu achei que ele fosse me defender. Eu achei que ele fosse me proteger. Eu achei que ele fosse levantar a voz e falar para a mãe dele, não, não fala assim com a minha esposa, mãe. Ela é minha esposa. E não foi isso que aconteceu. Ou foi isso que aconteceu, mas eu vou tratar com ela em casa. Eu sou marido dela. Mas o marido deixa a sogra acabar com a tua vida na frente dele. E ele silencia. E isso te feriu profundamente. Porque você esperava um ambiente de proteção. O marido deixa o sogro, o pai dele, falar com você como se você fosse um lixo, porque ele está dominado por aquele pai. Então o pai dele fala de qualquer jeito com ele, com a esposa, com os filhos dele, e ele não toma uma atitude. Você está totalmente ferida com esse ambiente, porque ele não tem uma missão.
Ele não tem uma voz a ti falar, pai, calma aí. Eu deixei pai e mãe. Eu tô fora. Por isso que ele fala assim, ó, deixando pai e mãe. Isso é um mistério. Você tem que saber que agora você é marido dessa mulher e você vai cuidar dela, como Cristo cuida da igreja. Você vai morrer por ela, como Cristo morre pela igreja. E voz de pai, voz de mãe é outra coisa, é outra história. Cada um na sua jurisdição. Eu aprendi com o pastor João Bever que depois que o filho dele casou e saiu de casa, ele espera a busca da ajuda. O filho vem me procurar. Se não está me procurando, porque está tudo bem. Ou porque está resolvendo lá. Então, como pai do Mateus e como pai espiritual, eu tenho agido assim. Ó, estou aqui, tá, se tiver tudo bem, glória a Deus, estamos juntos. Se precisar de alguma coisa, me procura. Sou seu pai espiritual, ou sou o pai do Mateus. Então, eu tenho procurado colocar isso para funcionar. Porque senão fica uma responsabilidade que não é minha. Porque eu fico me intrometendo na vida do meu filho, tanto o espiritual como o Mateus, de coisa que ele não quer nem saber, não está interessado, não me perguntou nada, ele vai se virar lá. Então eu deixo. Eu não fico perguntando, bisbilhotando, falando da vida do Mateus e nem dos meus filhos espirituais. Então, de vez em quando eu mando para as pessoas, tá tudo bem, como você tá precisando de alguma coisa, mas não fico. Aí eu espero. Aí o filho espiritual vem e fala, ó, tô enroscado aqui, tô com um problema aqui, aí nós vamos ajudar. Então, para você que é filho espiritual desse ministério, das nossas vidas, já entenda a nossa linha de raciocínio. Nós não vamos ficar correndo atrás de você, mas nós estamos sempre disponíveis para te atender. Doeu, você grita. Pai, tá doendo. Meu filho, o Mateus tem aversão a médico. Falou de médico, de remédio, de tudo isso, ele tem aversão. E teve um dia que ele estava com uma dor, aí demos um remedinho lá para ele, ele foi dormir. Amanheceu, 6 horas da manhã, ele veio me chamar, falou, pai, me leva no médico. Falei, ah, complicou. Porque para o Mateus falar, me leva no médico, e aí o que aconteceu? Eu levei ele no médico, pagamos uma consulta, foi lá, e aí o médico falou, ó, pode ser apêndice ou pode ser não sei o que lá. Eu vou te dar um remédio. Se em 24 horas a dor não retroceder quase no zero, cirurgia. Aí, graças a Deus, a dor zerou, tomou um antibiótico e passou. Era algo que estava atacando a apêndice ali, mas não era caso de cirurgia. Então, eu conheço meu filho, eu não vou ficar indo atrás dele para... Porque se ele pediu, então se você tá dodói, procura o papai. Agora não fica esperando eu ficar me metendo na tua vida. Ah, me fala, como é que você tá? Como é que tá a tua finança? Como é que tá o seu caso? Não vou ficar fazendo isso, porque essa não é a minha parte. A minha parte é te socorrer quando você tiver com problema. Então aqui você pode estar ferida nesse ambiente, porque o teu marido não tem esse posicionamento. Ele deixa o sogro mandar, o pai dele mandar, a mãe dele mandar, a irmã dele mandar, o irmão mandar. Todo mundo manda na sua vida. Todo mundo comanda o casamento de vocês, menos o marido. E você está demasiadamente frustrada com isso. E agora, o que eu vou fazer? Agora você vai poder sair desse ambiente até ele se posicionar. Não é largar dele. Muito pelo contrário, você vai continuar orando, você vai continuar fazendo, e ainda que ele continue na mesma regência de desprezo, de abandono, de não estar nem aí com você, de não se importar com as suas dores, com as suas lágrimas, com os seus sentimentos, com as suas emoções, de querer só te usar sexualmente, financeiramente ou de qualquer jeito, você vai falar, Senhor, me dá graça, me ajuda, mas agora eu sei que eu posso ser feliz independente disso, e eu vou viver. Porque você vai entrar num lugar de blindagem. Pastor, mas como que isso vai acontecer? Nós vamos trabalhar em cima disso para até sexta-feira você entender que isso é possível. Você estar blindada num ambiente em Deus para você não ser mais consumida pelos ataques desse homem e os demônios que usa ele. Então nós vamos poder passar para você que Deus ele tem um projeto. Dentro do projeto ele tem ele tem um outro plano. O plano A de Deus é que teu marido te ame. O plano A de Deus é que ele morra por você. O plano A de Deus é que ele te sirva como Cristo serve a igreja. Esse é o plano A. Que ele te ame como Cristo ama a igreja. Isso é o que Deus tem de perfeita vontade. Só que dentro disso também Deus tem um plano B. Se isso não acontecer, recorra a mim. Vem aqui que eu vou te blindar. Eu vou te guardar para você não ficar sujeita a alguém que de repente nunca vai te amar. Porque, infelizmente, e com dor no coração, eu vou te falar algo: pode ser que seu marido nunca se posicione. Pode ser que seu marido nunca se acerte com você.
Misericórdia, pastor? Pode ser. Que ele nunca ouça, nunca se permita tocar por Deus. E aí? Aí você vai morrer enclausurado em mágoa, em ferida, em dor, em sofrimento? Não, você vai poder sair disso. Você vai poder se posicionar em Cristo e receber essa manifestação, essa presença, esse amor de Deus dentro desse ambiente. Então, por isso que eu creio que Deus está fazendo todo esse acerto nas nossas vidas, de realmente nos moldar agora dentro da palavra, dentro da cura, dentro de estarmos prontos, porque quando vier esse entendimento, a tua terra vai estar pronta para receber. Porque senão você ia estar tão amargurada, tão entristecida, tão cheia de ferida, tão cheia de falta de armas para entender aonde Deus quer te levar, você falar, cara, isso não é para mim. Infelizmente, minha vida vai continuar na mesma. Mas nós vamos chegar em um ponto, em nome de Jesus, que a tua vida não vai continuar a mesma. Nós vamos sair disso aqui dia 20, a tua vida não vai continuar a mesma. Você vai mudar a tua rota profética, porque Deus tem outro endereço para você, independente do teu marido, independente da tua esposa, independente do teu pastor, independente de qualquer coisa. Você não depende de ninguém, você precisa das pessoas. Há uma confusão muitas vezes aí. Ah, não, mas a igreja depende de mim. Não, a igreja não depende de você. Para você estar aqui, a igreja precisa de alguém que faça o louvor, de alguém que... A igreja, o Ministério Morra não depende de mim. Ele precisa de mim, mas se eu falhar, Deus vai levantar outro. Deus vai fazer outra coisa. Vai ter a minha esposa, já os irmãos que já ajudam no ministério, e acabou. Então, aqui nós temos missionária Geni, temos pastora Margarida, profeta Aloíse, missionária Fátima, que estão aí, se eu esqueci alguém, me perdoa, que estão aí na linha de frente, ajudando a gente nas pregações, nas orações, lá no Gaio, a irmã Norma, estão aí nos ajudando no ministério. Mas nem nós, como ministérios e pastores, e nem Deus, dependemos de nenhuma delas. Porque se elas falharem, nós estamos perdidos. Então eu não dependo da Aloíse, eu preciso da Aloíse. Deus não depende da Aloíse, ele precisa da Aloíse. Então nós estamos numa expectativa que a Aloíse dê resposta igual ela está dando. E frutifique aqui. Mas não dependemos dela. Nem da Margarida, nem de mim, nem da pastora Fátima, nem da Geni, nem da missionária Fátima e nem de ninguém aqui que esteja trabalhando na linha de frente. Ministério Morra não depende de ninguém, ele precisa de nós. Se eu parar, se eu me perder, não vai acabar. Os irmãos vão tocar a vida aí. Nós temos visto aí Bola de Neve, Apóstolo Rina, um dos nomes depois da minha conversão, é o cara mais pesado de ministério, de palavra que eu vi. Pode ser que antes aí eu não tenha conhecimento, mas no Brasil, depois de convertido, Apóstolo Rina para mim, o top de revelação, de unção, de palavra, de crescimento de igreja, 500 e poucas igrejas, 30 e poucos países, o cara é um monstro. Mas a Bola de Neve não depende dele. Precisava dele. Ele morreu. Há um mês e pouco atrás. A Bola de Neve está aí. Ah, mas não vai ser a mesma coisa. Não sei, pode até ser melhor. Porque ele deixou um monte de gente, um monte de legado, um monte de coisa. Agora não sei. E se não for melhor nem pior, vai ser diferente, porque às vezes também tem esse negócio. Não é nem melhor nem pior, só é diferente. Eu morro, eu paro, eu me perco, pastora Fátima assume o Ministério Morra como liderança e ela pode nem ser melhor nem pior. Pode ser diferente da linha de raciocínio que eu tenho. Então, Deus não depende de ninguém, mas ele precisa. Então, você não pode depender do teu marido. Você precisa dele. Só que se ele não se posicionar, Deus vai te suprir. Se ele não se posicionar, você vai estar guardada, blindada, para você caminhar livre. Parar com essa vida cabisbaixa, chorosa, entristecida, porque você nunca tem uma submissão, você nunca tem alguém que te protege, você nunca tem alguém que te ama, você está sempre desguarnecida. Você está sempre vigilante, porque agora eu preciso me defender. Porque você não tem marido. Já não tinha pai. Já era órfã. E agora não tem marido. Agora, como a pastora Fátima fala, é viúva de marido vivo. O marido está vivo, mas como se tivesse morrido. Vai nos lugares, o marido não vai.
Entra num projeto, o marido não apoia. Quer uma ajuda, o marido não dá. Então, viúva de marido vivo. O marido está vivo, mas está morto. Porque nunca se envolve em nada com você. Vamos fazer tal coisa? Vamos aqui? Não, não. Me ajuda nesse projeto? Não. 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 Está morto. O marido, não que você não possa receber um não, mas tudo é não. É sempre, você está sempre errado, nunca você tem apoio, nunca você tem alguém do seu lado, então o seu marido está morto. Mas agora, porque ele está morto, você vai ficar desse jeito que você está sofrendo nesse ponto? Jesus Cristo está vivo. E é nesse ponto que nós vamos te levar. Jesus Cristo está vivo. Comece a entender isso por revelação. Meu marido pode estar morto, mas Jesus Cristo está vivo. E eu vou ser feliz, eu vou colocar as coisas para funcionar, eu vou andar independente do meu marido, porque Jesus Cristo está vivo. E eu tenho muita autoridade e muita certeza de falar isso para você, porque quando eu estava morto e a minha esposa se posicionou, ela começou a andar. E eu vi ela andando, porque Jesus Cristo começou a estar vivo para ela. Ela começou a tomar posse. Alexandre, você não quer? Você vai ficar aí. Eu oro por você, eu te abençoo, eu quero que você se posicione, mas enquanto isso, o meu Cristo está vivo, eu vou embora. Não me deixou para trás, não me desonrou, não me humilhou, não me atacou, mas simplesmente se posicionou e começou a deslanchar. E eu fiquei aqui olhando, porque o prazer do marido que não está posicionado, e como eu, por exemplo, que era um marido que perseguia, que queria que ela sofresse e não queria que ela desse certo, que eram as vertentes que me regiam, então o que que eu fazia? Tudo que eu podia segurar, tudo que eu podia interromper, tudo que eu podia frustrar, eu fazia. Sendo isso escancarado ou nas entrelinhas. Sendo isso de uma forma explícita ou implícita, mas eu estava sempre naquele ambiente sendo usado pela minha carne, pela minha vontade, pela vingança, pela raiva, pelo ódio, pela dor, pelo sofrimento, por Satanás, por demônio, pelo inferno, por tudo que você pensar, usado para... Então tem a parte do diabo, mas tem a minha parte. Ai, coitadinho do meu marido, o diabo está usando ele, mas tem as decisões dele também. Não fica com tanta dó, não, porque tinha muita coisa que era minha decisão. Estava preso na decisão? Estava. Tinha coisa que precisava liberar? Tinha, mas já tinha coisa que eu já podia dar uma resposta e não dava, porque eu não queria. Coração duro. Não vou fazer e acabou. Mas já estava livre para fazer. Mas eu decidia não fazer. E tinha coisa que eu não estava livre para fazer, beleza. Só que dentro disso ela começa a andar. Então, isso vai ser bom para o teu casamento. Porque quando o teu marido ele perde esse domínio, ele perde essa regência, e ele começa a ver que você está andando, ele fala assim, o que está acontecendo? Como que ela está andando? Eu não deixei? Eu não liberei? Eu não paguei? Eu não fiz? E como que ela anda? Mas ela anda, porque agora ela tem alguém superior. Que me poderá fazer o homem? É Jesus Cristo que vai operar. Então, se você anda independente dele, isso pode ser um baita de um sinal para que ele se aproxime desse Cristo que você está manifestando. Porque para mim foi um sinal. Quando a minha esposa começou a andar independente de mim, sem a minha regência, sem aquele peso infernal que eu colocava sobre ela, aquilo me chamou a atenção. Falei, bom, então tem alguma coisa mais forte do que eu. Porque sabe o que o teu marido pensa muitas vezes? Que ele é mais forte do que o Deus que você serve. Eu, inconscientemente, às vezes consciente, eu falo, Deus não vai fazer nada por ela mesmo. Não vai fazer. Eu achava que eu era mais forte do que o Deus que ela servia. Ela não tem fé para isso. Deus é forte, mas ela não tem fé para acessar. Eu domino ela aqui. E quando ela rompe, e quando ela entra naquele lugar, e quando ela rompe com isso, eu falo, opa, tem alguma coisa mais forte do que eu aí. Daniel Mastral, quando ele se converteu, cada um pensa em alguma coisa, eu tenho restrições a respeito da vida dele, mas o testemunho inicial dele foi justamente isso. Satanista servia Satanás. Mas quando chegou num ponto lá que falou assim, isso aqui não pode, mas por que não pode? Porque eu estou servindo aqui como a maior força de tudo. Se tem alguém mais forte, eu quero. Aí ele vai para Jesus Cristo. Depois do que ele fez da vida dele, cada um aí tem um entendimento. Não vou entrar nisso, que eu também nem sei nada da vida dele. Tenho restrições, mas para mim. Então, dentro disso, apareceu algo mais forte dentro da minha casa.
Jesus Cristo se manifestou a favor da minha esposa porque ela acessou isso e ela então silencia a minha voz. Ela sai da minha regência, ela muda de atmosfera, ela entra numa outra rota profética que é aquilo que Deus tinha para ela. E ela começa a andar livremente naquilo que ela tinha. E isso aí me abala. Então você vai se posicionar em Deus, vai saber que realmente você não depende desse homem, você precisa dele, mas enquanto ele não se posicionar, você pode caminhar. E isso vai abalar a estrutura dele. Isso vai chacoalhar o miolo dele. Vai falar, mas como que ela anda? Nunca andou? 30 anos no cabresto, segurado, eu levo para onde eu quero, vira para cá, vira para lá. E agora como que ela vai? Eu estou puxando o cabresto, não funciona. Você vai tirar o domínio da mão do teu marido. Ele vai tentar fazer, não vai acontecer mais nada, porque agora você não está mais atrelado a ele. Agora você está atrelado a Jesus Cristo e ele te domina, ele te lança, ele te abençoa, ele te leva adiante, porque ele vai fazer essa substituição. Então, em nome de Jesus, fica nessa palavra, fica nesse ambiente, vai orando, vai se limpando, vai meditando em tudo isso que foi falado, para que você, em nome de Jesus, seja colocado em um lugar em Deus, onde você possa acessar o que Deus tem para você, sem depender de ninguém, dependendo só do Espírito Santo. Você precisa das pessoas, mas não depende de ninguém. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus, 7h30, para a glória de Deus. Abraço.